Mas eu sei que os tempos estão chegando ao fim. Não vou dizer para vocês é amanhã, é este ano, daqui a 5 anos. Mas o tempo está chegando ao fim. Tudo que vamos ao texto bíblico. São Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. É um texto muito conhecido, mas eu quero meditar, pensar e repensar com você esta manhã neste texto. É um convite de Jesus. Vinde a mim. A quem é dirigido o convite? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O convite de Jesus é a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. No original grego, o sentido é a todos aqueles que já não conseguem suportar mais as cargas da vida, os problemas da vida. Outras versões dizem aos aflitos, aos atribulados, aos estressados, aqueles que chegam ao ponto de dizer: esta vida já não tem sentido, para que vivo? Ou para que vim a este mundo? Meu Deus, já não aguento, já não suporto. O convite de Jesus é para esses, para os que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? Eu vos aliviarei, eu vos farei descansar. Eu lhe darei sentido à tua vida. E qual é o método para alcançar isso? O método é simples. Dice: tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando tenhais aprendido a ser manso e humilde de coração, então achareis o descanso que tanto procurais. Simples, mas profundo. E agora vou expor este texto. Vinde a mim todos aqueles que já não aguentam mais com a vida, estão cheios de problemas, já não conseguem mais carregar a carga pesada, o peso horrível. Mas de que peso está falando aqui? De que carga? Muitas vezes nós usamos este texto para dizer: se temos tribulações, temos dificuldades, falta de emprego, falta de dinheiro, vamos a Jesus, que Jesus vai nos aliviar, Jesus vai nos fazer descansar. Pode ser aplicado assim, mas em essência o texto não está falando disso. O texto está falando de caráter. Mansidão e humildade são rasgos de caráter. E este pessoal a quem Jesus faz o convite está cansado, está sobrecarregado, porque não é manso nem humilde. E por isso Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim a mansidão e a humildade. E quando vocês tenhais aprendido, então achareis o descanso que tanto buscais. Caráter. E isto combina com o que os estudiosos do comportamento humano dizem. Hoje tem ciência para todo, e é uma rama da psicologia que estuda o comportamento humano, porque o ser humano faz as coisas que faz, porque se conduz do jeito que se conduz. E eles afirmam que a maioria dos problemas, a grande maioria dos problemas que nós carregamos na vida é por causa de nosso caráter. A maioria dos problemas que você enfrenta, problemas familiares, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas profissionais. Eu não sei qual é o tipo de problema que você tem esta manhã, mas a maioria dos seus problemas tem origem dentro de você e não fora de você. Então, quando você enfrentar problemas, não perca o tempo olhando para fora para
localizar o culpado. Não, porque o culpado está dentro. A maioria dos problemas que você enfrenta tem origem no seu caráter. E não estou falando de temperamento, estou falando de caráter. Você pode ser do temperamento que quiser. Inclusive quando Deus criou o ser humano, e através de Adão e Eva, a humanidade, Deus criou um jardim maravilhoso, que tem gladiolos, tem tulipães, tem rosas, tem cravos, e em temperamento também, melancólicos, coléricos, enfim. Só que era um melancólico perfeito. O ser humano, quando saiu das mãos de Deus, era um colérico perfeito. E quando o ser humano se afastou de Deus, se distorcionou o caráter do ser humano. Hoje nós somos um remédio do caráter que originalmente Adão e Eva tiveram quando saíram das mãos de Deus. A serva de Deus tem uma citação que é pesadíssima. Diz que o caráter do ser humano separado de Deus é perverso, não é ruim, porque ruindade é uma coisa e perversidade é outra coisa. É perverso, deformado, maligno. E esse caráter é que nos cria os problemas. Então, quando os problemas chegam, a gente quer determinar, ver quem o culpado, minha esposa, meu esposo, meu filho, meu chefe, meu colega. Está perdendo tempo. Porque quando um não quer, dois não brigam. O problema está na gente, o caráter deformado do ser humano. Por isso Jesus disse: você está sobrecarregado, está cansado, está estressado, já não aguenta mais? Venha a mim. Eu vou colocar sobre você meu jugo. Jesus era um mestre das ilustrações, porque quando ele falou isso, aí estavam os campos. E não haviam tratores naquele tempo. A terra era arada por 2 bois juntados com um jugo. E geralmente naquele tempo se colocava um touro velho, experiente, maduro, que sabia arar direitinho, amarrado através do jugo a um touro adolescente, jovem, cavalinho louco, que queria correr para aqui, para lá, que nunca tinha arado. Então, o touro velho amarrado ao touro jovem. E o touro velho começava a arar. O touro pequeno, o jovem, queria sair. Cabeceava para sair, não podia, porque o touro velho, maduro, forte. E o coitado de tanto dar cabeçada, finalmente aprendia a arar direitinho. Agora, Jesus vê essa figura do campo e fala para as pessoas: você está carregado, está cansado, está aflito, está desesperado, já não aguenta mais, problema de todo lado, problema financeiro, problema... Venha a mim. Eu vou te colocar meu jugo, você vai caminhar comigo e de tanto andar comigo vai aprender 2 coisas básicas na vida: mansidão e humildade. E quando você tem aprendido isso, teus problemas desaparecerão. O problema é que nós não aceitamos que nosso problema é caráter. Uma senhora um dia disse para mim: pastor, meu problema não é caráter, meu problema é falta de dinheiro. Não tem nada a ver com caráter. Pessoa, eu sou gente fina, pastor. Na igreja todos me amam, todos gostam de mim. Meu problema é que o dinheiro não me alcança. Estou devendo 3 cartões de crédito. Então peguei dinheiro de uma irmã emprestado para pagar. Agora estou devendo os 3 cartões, estou devendo à irmã. Aí peguei dinheiro com outro irmão. Agora estou devendo os 3 cartões, estou devendo a esta irmã, estou devendo a outro irmão.
Isso não tem nada a ver com caráter, pastor, porque meu caráter é tão lindo, eu sou tão doce, tão meiga, que todas as pessoas me emprestam dinheiro. Se eu fosse ruim, ninguém me emprestaria. Meu problema não é caráter, meu problema é dinheiro, falta de dinheiro. É assim que todos raciocinamos de uma ou de outra maneira. Dinheiro, tu problema é dinheiro. Sábado de manhã, você vai para a igreja, tem que ir para a igreja. Abre o guarda-roupa. Vou falar das damas, que podia ser dos homens também. 25 vestidos. Passa um, passa outro, passa outro, passa outro. E respira fundo. Ai, não tenho roupa. E esses 25 vestidos, que são? Ah, não, mas já me viram com isso. Ah, já te viram? E qual é o problema? Pastor, que dirão que não tenho dinheiro? E não tem dinheiro. Então qual é o problema? Qual é o problema que te venha com um vestido 4, 5, 20 vezes? Qual é o problema? Mas não, pois. Como você chega à conclusão de que não tem roupa, domingo, segunda, você já está no shopping, comprando outro vestido. E depois, quando chega a hora de pagar, não tem dinheiro. Aí um cartão estoura, outro cartão estoura. Aí qual é o problema? Não é meu caráter, é dinheiro. Que dinheiro, querido? Que dinheiro? A maioria dos problemas de nossa vida, em qualquer área da vida, tem que ver com caráter. Tanto assim que o mundo afora, que não conhece Deus, ou que não tem o conceito que nós temos de Deus, do Evangelho, da vida cristã, antigamente falava muito do famoso QI, que não é quem indica, é QI, de quociente intelectual. Quer dizer, as empresas antigamente procuravam o mais capaz profissionalmente, o mais cabeça, o mais preparado, um doutorado bom, 2, melhor, 5. As empresas brigavam pelo mais capaz profissional intelectualmente. Isso já passou de moda. Hoje ninguém mais está procurando o melhor QI. Hoje fala-se de uns 15 anos para aqui, talvez um pouquinho mais, da famosa inteligência emocional. Agora você tem seminário de inteligência emocional por todo lado. Inteligência emocional. E que coisa é inteligência emocional? Caráter. 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 Por quê? Porque hoje, se uma empresa tem 2 candidatos, um com um alto QI, com 3 doutorados, um profissional completo, mas com péssimo caráter, e ao lado você tem um profissional mediano, porém com um bom caráter, as empresas hoje preferem este. E este vai sair pela vida dizendo que nunca valorizaram ele, que nunca apreciaram o que ele é capaz de fazer, que nunca olharam para ele, que tiveram inveja dele. E enquanto ele estiver procurando o culpado fora, ele nunca vai achar solução para seu problema. Que meu marido é difícil, talvez. Minha esposa é horrível, talvez. Mas, quando um não quer, 2 não brigam. Nossa tragédia, querido, é ter-nos separado de Deus. Quando fomos criados com um caráter perfeito. E à medida que o ser humano se afastou de Deus, o caráter do ser humano foi se distorcionando, deformando. Hoje é um caráter horrível.
O que é o processo da santificação? Nada mais que retornar e ser cada vez mais semelhante a Jesus. E o que o pecado faz? Nos leva, e não apenas nos leva, mas nos deforma. Já nascemos carregados de traumas, fatores genéticos terríveis. A vida nos faz um acúmulo de complexos. Bem que tentamos administrar nossos traumas, nossos complexos. Já ouviram essa frase bem brasileira? Todo baixinho é invocado. De que fala isso? Os traumas. Os traumas que carregamos na vida. Mas não queremos aceitar, e não aceitamos. Quando o ser humano se afastou de Deus, se tornou um touro bravo. E desde que, a partir de Adão, todos os que nascemos, todos, já somos touros bravos, já nascemos touros bravos, pequeninos, tourinhos, becerrinhos, mas já bravinhos. Quando somos pequenos, becerros, mostramos nossa falta de humildade, nossa falta de mansidão, mostramos. Mas quando vamos crescendo, aprendemos a disfarçar o orgulho, a soberbia e a disfarçar também a falta de paciência e todas essas coisas. A grande verdade é que esta manhã aqui todos nós, começando comigo, somos touros bravos. Menos as irmãs. Porque as irmãs não poderiam ser touros bravos, em todo caso seriam vacas bravas. Mas todos somos assim. Então chegam os problemas e aí estamos, os dois. E você já viu um touro pronto para a luta? Primeiro que faz, abaixa a cabeça, levanta os olhos e raspa as patas no chão. Um dia o Evangelho chega à nossa vida. E que falamos, que entendemos? O Evangelho chega à minha vida. E chega a doutrina, o sábado, a lei, o estado dos mortos, a administração da vida, o santuário. Chega tudo aqui. E quanto mudou meu caráter? Quantos de vocês já são ou foram membros de comissão de igreja? Levantem a mão. Muito bem. Vocês acham que os membros da comissão de igreja querem ir ao céu? Sim ou não? Claro que sim. Agora, numa comissão, você já viu touro pastor com ancião pastor? Eu digo touro pastor com ancião, touro ancião. Os dois assim olhando. Ah? Já viu? Tesoureira com ancião, diácono com... E a vezes, interessante, que quando João, em Apocalipse 14, 1, vê os 144.000, que são um símbolo dos redimidos, vê que todos eles têm aqui o nome do Pai e o nome do Cordeiro. E o que significa na Bíblia o nome de uma pessoa? O seu caráter. E no grupo dos redimidos, João vê no fronte de todos eles o nome de Jesus, ou seja, o caráter de Jesus. E como é o caráter de Jesus? Manso e humilde. Ou seja, todos os 144.000, os redimidos, são mansos e humildes. Qual é a razão? Qual é a razão? O versículo 4 do capítulo 14 explica: porque eles seguem o Cordeiro por donde quer que ele vai. O Cordeiro vai e eles seguem. Eles são seguidores do Cordeiro, e porque são seguidores do Cordeiro, aprenderam a ser mansos e humildes de coração. E agora Jesus vem e diz: vinde a mim, vou te colocar meu jugo, vai caminhar comigo e vai aprender a ser manso e humilde. E quando você tiver aprendido a ser manso e humilde, não digo que nesta vida não vai enfrentar dificuldades, mas você vai conseguir
vencer as dificuldades, você vai conseguir administrar melhor as dificuldades, porque teu caráter terá sido transformado. O propósito do Evangelho é tornar o ser humano mais semelhante a Jesus. Tudo que nós fazemos como igreja deve ter como objetivo final tornar o ser humano mais semelhante a Jesus. O ensinamento doutrinário tem que ter como objetivo final tornar o ser humano mais semelhante a Jesus. Temos que ter cuidado de não perder nosso sentido de missão evangélica. É uma luta constante, querido. É a luta que Paulo explica em Romanos 7, quando diz: eu não quero ser assim, mas sou. Quantas vezes eu prometo a Deus que vou ser de uma maneira e não consigo? Miserável homem de mim, quem me livrará deste touro selvagem? Não consigo. Eu recebo muitos e-mails e um dia recebi um dos e-mails mais impactantes. Um homem ateu, rico, muito rico, dono de várias empresas, tinha sido casado com uma irmã da igreja, com uma médica. Quando esta médica nasceu e cresceu na igreja, porque uma jovem que nasce e cresce na igreja casa com um ateu? Mistérios, não do amor, mistérios da paixão. Mas casou com o argumento que sempre se esgrime de que meu amor vai mudá-lo. Não, querido, teu amor não muda ninguém. Casou. Ele fez promessas: você é livre, você pode praticar sua religião, não tem problema, que isso, que aquilo, até casar. Depois de casar, ele mostrou o touro bravo na sua plenitude. Proibiu ela de ir à igreja. Ele fez miséria com a vida da esposa. Aí vieram os filhos, os pais diziam para ela: olha, separe-se. E ela argumentava: não quero que meus filhos cresçam sem papai. Então tenho que suportar esta vida por causa dos meus filhos. Um dia ele achou um recibo de dízimo na bolsa dela. Ele começou a agredir ela fisicamente, moralmente, enfim, em todos os aspectos. Quando achou esse recibo de dízimo, disse para ele: eu não entendo, você é médica, inteligente, se supõe que você foi à universidade, que você estudou, que você não é uma mulher ignorante para ser enganada. Dízimo, só para enriquecer os pastores. Argumentos de gente que não conhece nada de Deus e nada da vida da igreja, né? Os filhos tiveram 12 anos, quiseram se batizar. E ela disse para os filhos: falem para o pai que amanhã é o batismo de vocês. De repente ele aceita o convite de vocês. E os meninos foram: pai, amanhã, eram gêmeos, amanhã vamos nos batizar. Gostaríamos que você fosse à igreja para nosso batismo. E ele disse aos filhos o seguinte: religião é coisa de mulher, vão vocês, eu não vou. Um dia a igreja fez um passeio ao campo, ela e os meninos foram. Quando estavam retornando no sábado de noite, chovia muito, saiu da estrada, caiu, o carro pegou fogo, morreu ela e os 2 meninos. Agora imaginem a reação dele. Agrediu a igreja, iniciou um processo contra a igreja, fez miséria. Agrediu o pastor, bateu o pastor na porta da igreja. Terrível. Um tempo depois ele se sentiu mal, foi ao médico e o médico
disse para ele: infelizmente você está com um câncer terminal. Este câncer não é de agora. Há quanto tempo você não visita o médico? Há anos. Pois aí está. Este problema você já traz há tempo. Só que agora eu não posso lhe dar muita esperança. Vamos fazer o tratamento. Ele estava golpeado, abalado já pela morte da esposa, dos filhos. Voltou para casa, se deitou a chorar aí. Quero morrer. Para que tratamento? Quero morrer. Já morreu minha esposa, morreram meus filhos. Quero morrer. Mas não morreu. Uma noite chorou e por primeira vez falou com Deus. Abriu seu coração. Meu Deus, o que eu fiz? Aí lembrou uma noite que ele levantou à meia-noite, a esposa não estava na cama, foi na sala, a esposa estava no YouTube, ouvindo uma pregação minha. Foi a razão disso que ele me escreveu a carta depois, o e-mail. E quando ele viu, pegou o laptop, jogou no chão, pisou, bateu na esposa. Agora, nesta nova etapa, diante da morte, aquela noite falando com Deus, lembrou daquela noite, se levantou, foi lá, abriu o computador, me procurou e me achou. E ele disse no e-mail: pastor, quando terminei de ouvir a pregação, caí. Entendi o que minha esposa tinha achado. O evangelho que transforma, que limpa, que perdoa. Pastor, já estava feita a minha vida, minha esposa morta, meus filhos mortos, eu morrendo. Por que eu não conheci tudo isto antes? Por que só agora? Mas entregou sua vida a Jesus. Na manhã seguinte acordou com vontade de viver. Há dias que não se apresentava na empresa. Tomou banho, se levantou, foi correndo. Entrou cumprimentando todo mundo. Era um homem duro, não cumprimentava ninguém. Todo mundo tinha medo dele. Desta vez ele foi perguntando como está a esposa, os filhos. Todo mundo ficou assustado. Todo mundo sabia que ele estava na beira da morte. E eles começaram a falar que as pessoas antes de morrer ficam assim bonzinhas. Ele já está nas últimas. E ele ficou, ninguém sabia que ele tinha nascido a uma vida nova. Um tempo depois ele foi ao médico por exames de rotina. E o médico disse: olha, vou te pedir outro exame. O que foi? Estou pior? Não, vou te pedir outros exames. 15 dias depois ele voltou com os exames. E o médico falou: o que você está tomando além do que eu te dou? Nada. Para que se eu vou morrer? Do que eu quero morrer? Não, você está tomando algo? Não. Então vou te mandar com outro especialista, amigo meu. Faz outros exames com ele. Resultado, querido, para encurtar a história, ele estava curado. Ele não tinha câncer. Existe possibilidade de que o primeiro médico tinha falhado? Não, os exames estão aí. Ele estava com câncer, ele agora não estava com câncer. No sábado seguinte ele se apresentou na igreja. Entrou o médico, o pastor, quando viu, pensou: este vem aqui me atacar de novo. E ele, terminando o culto, procurou atrás e disse: pastor, eu quero me batizar. E contou sua história. A raiz de tudo isto, ele escreveu essa carta para mim. Hoje, ele diz: pastor, eu cada final de ano divido metade dos lucros da empresa com meus trabalhadores. Não é de direito, eu faço isso por amor. Hoje todas as pessoas me procuram. Hoje eu sou amado. O que aconteceu com ele? Mudou seus conceitos doutrinários? Sim. Mas mais do que tudo, mudou a sua vida. Mudou seu coração. E esse Jesus maravilhoso, esta manhã, faz um convite para mim e para você. Ir a Ele e permitir que Ele faça o que nós não podemos. Que Ele faça sua obra, que Ele começou em nós, que termine essa obra em nós. Quantos gostariam de ir a Jesus e pedir o caráter de Jesus?